Agradecemos por sua participação neste módulo de treinamento para aplicador do teste TOEFL Primary. Este treinamento está disponibilizado pela internet e você pode acessá-lo na íntegra ou em parte, quantas vezes quiser e nos horários de sua preferência. Despendemos esforços para que o acesso seja simples e fácil, mas o rápido desenvolvimento da área de tecnologia de informação pode às vezes trazer surpresas. Se você tiver qualquer dificuldade de acesso, por favor, fale com um líder de seu centro aplicador ou com seu consultor UpLanguage. Temos todo o interesse em corrigir ou atualizar com presteza qualquer aspecto que prejudique seu acesso. Este treinamento fornece uma certificação de aplicador. Quando você tiver terminado o treinamento, leia o documento sobre irregularidades e esclareça quaisquer dúvidas que possa ter. E depois, acesse a prova para aplicadores e responda as questões sobre os procedimentos aqui apresentados. Seu teste será corrigido e o resultado informado diretamente para você. Você pode fazer nova prova para melhorar sua pontuação. Sua certificação será concedida com base nos resultados dessas questões. Seu consultor UpLanguage pode ser contatado para esclarecer qualquer dúvida ou ajudar a resolver qualquer problema. Lembre-se de que o aplicador do teste TOEFL Primary não é um examinador. Neste ponto, é um teste autônomo. O aplicador é uma pessoa que dirige os test takers e garante que os procedimentos sejam seguidos corretamente. Além disso, cuida para que o test taker se sinta tranquilo e confiante e não se prejudique por distrações ou mesmo medo do exame. O número de aplicadores em uma sala de aplicação dependerá do número de test takers da sala. Nossa recomendação é que sempre haja no mínimo 2 aplicadores por sala. Uma pessoa conduz a aplicação e a outra age como assistente. O ideal é ter um assistente adicional para cada 25 test takers. Assistentes assumem a sala em caso do aplicador precisar se ausentar da sala temporariamente. Assistentes auxiliam o aplicador em todas as fases e também circulam pela sala durante a aplicação para verificar se não há irregularidades. Se os test takers estão preenchendo os formulários de acordo com as instruções, se estão trabalhando somente na seção do teste autorizada para aquele momento. Se você quiser saber mais sobre as famílias de testes, o ISS, TOEFL ou TOEIC, ou mesmo sobre a ITS, consulte os sites específicos. Essas são as providências que seu centro aplicador deve tomar bem antes da aplicação do teste. Você pode ou não ter participado desse processo, mas é bom saber. Preparar e enviar a UpLanguage uma lista de test takers separados por sala de aplicação. Essa lista será usada como lista de chamada ou mapa de assentos de sua sala. Informar a UpLanguage sobre test takers com necessidades especiais. Formar a equipe de aplicação do centro aplicador, designando um líder e uma equipe de aplicadores e assistentes. Fazer com que os integrantes da equipe de aplicação sejam treinados e certificados pela UpLanguage. Estabelecer as datas de aplicação. Reservar as salas de aplicação e equipamento apropriado. Providenciar material de suporte para o teste que inclui 2 lápis número 2 ou HB de grafite preta e uma borracha macia para cada test taker, um ou mais apontadores para cada sala de aplicação,
Para salas não equipadas com projetores ou data shows, garantir que haja lousas, quadros brancos ou flipcharts com giz ou canetas apropriadas. Garantir que haverá banheiros disponíveis e limpos para os test takers, no dia e horário do teste. Reservar e sinalizar salas de teste, para facilitar acesso dos test takers, se o teste ocorrer em um local com que não estejam familiarizados. Antes da aplicação, você deve se informar sobre as providências e fazer um checklist, para tomar as ações corretivas a tempo, se necessário. A sala de aplicação deve oferecer condições gerais de conforto, silêncio, arejamento e climatização, iluminação correta. Sugerimos que a data de aplicação não coincida com atividades que causem barulho ou distrações, como, por exemplo, festas, festivais de música ou competições esportivas. A sala de aplicação deve idealmente ter os seguintes equipamentos: data show ou aparelho de projeção equivalente. Isso facilita as instruções para os test takers, pois você poderá usar a apresentação de instruções fornecidas pela App Language. Se não houver disponibilidade de um computador ligado a um projetor, você pode utilizar os quadros normais da sala para fazer anotações. Equipamento de som. Para a parte de Listening Comprehension, é essencial que todos os test takers consigam ouvir claramente o áudio do teste. O aparelho tem que ter boa qualidade e deve ser regulado no volume correto e confortável para todos, sem reforço exagerado para graves ou agudos. Verifique antes se o aparelho de CD consegue reproduzir CDR. Alguns aparelhos não reproduzem CDR. Se esse for o caso, avise seu consultor App Language com antecedência para que possamos providenciar outros meios como o pendrive. O som de um telefone celular sem amplificação não é adequado. Arrumação dos assentos. A arrumação das carteiras ou mesas deve ser feita de forma a permitir que todos os alunos estejam orientados para a frente da sala, para o ponto onde visualizarão as instruções projetadas ou escritas, exemplos apresentados, tabela de prazo e outros. As carteiras ou assentos dos test takers devem ter uma distância ideal de 1,5 m entre as fileiras. O propósito é que cada test taker se sinta suficientemente isolado de seu colega. Isso diminui a possibilidade de cola, ou mesmo que uma pessoa perturbe ou distraia a outra, e permite ao aplicador transitar livremente entre as carteiras. Em caso de carteiras dispostas em esquema de anfiteatro, com níveis de trás mais elevados, as fileiras devem ser ocupadas de forma intercalada para dificultar a visualização das provas entre test takers. Uma ação que pode ajudar muito na aplicação do teste é a preparação de um mapa de assentos representado graficamente. Isso pode ajudar a separar test takers muito ligados que podem interferir na atenção dos colegas. Ajuda a diminuir a possibilidade de cola, funciona como uma folha de chamada fácil de controlar e ajuda no controle da distribuição e recolhimento do teste. Você deve disponibilizar pelo menos 2 lápis número 2 ou HB e uma borracha macia para cada test taker. Além disso, cada sala de aplicação deve ter pelo menos um apontador à disposição dos alunos. Por questões técnicas, somente podem ser usados lápis de grafite preta número 2 ou HB. Outros tipos de cores de lápis, lapiseiras e canetas não permitem a leitura das folhas de respostas preenchidas. Os test takers não devem trazer livros, cadernos ou equipamentos eletrônicos para a sala de aplicação. Somente serão permitidos lápis, borrachas, apontadores e materiais do kit de testagem.
Mesmo orientados, para não trazer equipamentos ou materiais para a sala de testagem, alguns test takers acabam vindo com eles para o exame. Para isso, é bom ter um armário, mesa ou área para guardar temporariamente o material não permitido. Kit de testagem. De acordo com o líder da equipe de aplicação do centro aplicador, no dia do teste, estes kits devem ser entregues a você na sala de aplicação ou devem ser apanhados por você na sala do líder. De qualquer forma, uma vez em sua posse, você é responsável pela segurança deste material, pela distribuição estritamente limitada aos test takers somente para a aplicação do teste, e por seu recolhimento total antes que o test taker deixe a sala de aplicação. Todo o material que estiver no kit original deve ser embalado novamente, ao final da aplicação, para envio à App Language, mesmo o material eventualmente danificado ou preenchido indevidamente. Desde o momento que o kit for entregue a você, durante toda a aplicação, mesmo no intervalo até sua devolução à coordenação de aplicação, é sua responsabilidade guardá-lo, deixando sob sua vista todo o tempo. Não é permitida cópia por qualquer meio que seja, de absolutamente nenhum componente do kit de testagem. No dia do teste, a equipe de aplicação deve chegar pelo menos 1 hora antes do horário do teste. Neste período, deve-se averiguar a sala de aplicação de acordo com este checklist. Os assentos estão arrumados de acordo com os procedimentos? Estão pelo menos com 1,5 m de distância entre si? A iluminação está correta? A sala está com temperatura confortável? Não há barulhos e outros fatores que possam impactar negativamente o teste? Normalmente, todas essas condições estarão satisfatórias. Se alguma fugir do padrão, troque ideias com seu líder de aplicação ou com a supervisão da App Language. Em conjunto, se chega a um consenso sobre que ação tomar. Isso pode implicar em simples correção do desvio encontrado, em mudar a sala de aplicação e, em casos extremos, até atrasar o início da aplicação ou remarcar o teste. Você deve, simultaneamente, averiguar os equipamentos da sua sala. O datashow ou computador e projetor estão funcionando adequadamente? Insira o arquivo com os slides ou vídeo de aplicação e garanta que seja visível em toda a sala. Em caso de não usar datashow, verifique se há giz para lousa ou canetas, ou marcadores adequados para o seu quadro ou flipchart. Aproveite para checar a disponibilidade de banheiros limpos para os test takers. Em caso de receber alunos de outras unidades ou não familiarizados com essa área das salas de aplicação, certifique-se de que há sinalizações claras para acesso à sala, aos banheiros e à saída. Pegue ou receba em sua sala o kit de testes, conforme determinado pelo líder da equipe de aplicação. Cada kit de teste já foi embalado pela App Language e conferido em sua instituição de acordo com a lista de test takers fornecido pelo centro aplicador. O formulário Relatório de aplicação do teste indica o número de test books, CDs e folhas de resposta que você está recebendo. Já em sua sala de aplicação, confira seu kit de testes. Ele deve conter um relatório de aplicação do teste, um relatório de irregularidades, uma folha de comentários sobre a administração do teste, 2 CDs para a sessão de listening, folhas de resposta e test books, na quantidade suficiente para todos os alunos previstos para sua sala, e mais uma pequena reserva de aproximadamente 10%.
Lembre-se de que todo o material enviado deve ser reembalado e devolvido ao UpLanguage. Não importa se foi preenchido ou se estiver danificado, até mesmo rasgado. A aplicação. Depois de ter conferido a sala e os equipamentos, os materiais de suporte e a sinalização e a posse do kit de testes em sua sala, abra o kit de testes, juntamente com seus assistentes de aplicação. Observe o relatório de aplicação do teste. Ele relaciona os materiais enviados, mostrando as quantidades dos itens enviados pela UpLanguage para sua sala de aplicação. Confira se a quantidade informada bate com o material efetivamente contido no pacote. Se isso não ocorrer, anotar no relatório de aplicação do teste. Confira se o form code dos CDs é o mesmo que o form code dos textbooks e anote no quadro ou flipchart se disponível. Se houver discrepância, procure o líder de aplicação do seu centro aplicador ou da supervisão externa da UpLanguage. Coloque o CD no equipamento de som e teste. Certifique-se de que o som está audível em toda a sala, com volume agradável e sem reforço exagerado de graves ou agudos que possam interferir na compreensão da gravação. Alguns aparelhos de CD não conseguem reproduzir CDR. Isso já deve ter sido verificado bem antes do dia da aplicação para ações corretivas. A primeira faixa do CD existe para este teste e regulagens necessárias. This is the listening test of TOEFL Primary Step 1, Form 4KTP101C. Projete o primeiro slide das instruções ou escreva as seguintes informações no quadro: local da aplicação, data de aplicação, códigos da aplicação do seu centro aplicador, language code, country code, group code, and code sets 1, 2 and 3, quando e se estes forem atribuídos e utilizados. Distribua 2 lápis pretos número 2 ou HB, apontados e uma borracha macia para cada lugar a ser ocupado por um test taker. Assegure-se de que o kit de testagem esteja bem guardado sobre sua mesa. Pronto! Agora você pode admitir os test takers. Se você tem um mapa de assentos com os nomes dos test takers, encaminhe-os com auxílio de assistentes a seus lugares correspondentes. Você pode marcar os presentes ao mesmo tempo e terá uma visualização da ocupação dos assentos durante toda a aplicação, inclusive após o intervalo. Ou preencha com um sinal de presença junto ao nome de cada test taker, dentro da sala de acordo com a lista de chamada preparada pelo centro aplicador. Lembre-se de que só é permitida a entrada de aplicadores, assistentes e test takers na sala. Não é permitida a entrada de outros alunos, pais ou pessoas não autorizadas para o processo de aplicação. Proibir a entrada de equipamentos e material estranho ao teste. Se os test takers trouxerem material não permitido, orientá-los para deixá-los no armário ou na área designada para isso na frente da sala, em local que você possa ver com facilidade. Lembre os test takers de desligar todos os eletrônicos antes de serem deixados no local autorizado. Com os test takers acomodados, certifique-se de que estejam bem tranquilos e tente tirar o medo de fazer um teste. Descreva brevemente as etapas que deverão ocorrer durante a aplicação. Esclareça que o teste tem 2 partes: compreensão escrita ou reading e compreensão oral, listening.
A primeira sessão será de compreensão escrita, reading. Ela tem 36 questões e um prazo de 30 minutos para terminar. Então virá um curto intervalo de 10 minutos para você se esticar e ter a chance de ir ao banheiro, comer uma barra de chocolate, tomar água. É um intervalo curto, sem tempo suficiente para preparo e consumo adequado de uma refeição. Aconselhe que evitem de se afastar demais da sala de aplicação durante o intervalo, para não perder tempo para a parte final do teste. Diga também que durante o intervalo, evitem conversar com seus colegas sobre as questões. Diga que os estudos do TOEFL Primary revelam que essas conversas mais prejudicam do que ajudam nos resultados. O teste TOEFL Primary é um teste de domínio do idioma, não de conteúdo. O resultado é bem individualizado. A segunda sessão é de compreensão oral, listening. Também tem 36 questões e também dura aproximadamente 30 minutos. O tempo é estabelecido pela duração da gravação. O test taker só pode trabalhar na sessão que estiver autorizada naquele momento. Não deve avançar antes do prazo para a sessão seguinte, nem voltar à sessão anterior, mesmo que já tenha terminado todas as perguntas da sessão autorizada naquele momento. Diga aos alunos que se alguém tiver qualquer dúvida, imprevisto ou situação excepcional, que contate o aplicador ou o assistente. Comece a apresentar as instruções para os test takers e, sempre que for necessário, dê uma explicação mais detalhada e aguarde para que todos os test takers preencham a folha de resposta de acordo com as instruções. Comece distribuindo a folha de resposta em mãos, uma para cada test taker. Não permita que os test takers repassem as folhas de resposta. Depois da distribuição, projete na tela o slide com a folha de respostas ou mostre para a classe e diga: esta é a folha de respostas. A primeira página é destinada aos dados pessoais do test taker. Todo o preenchimento deve ser feito com lápis preto número 2 ou HB. O scanner de leitura perde a precisão e às vezes nem lê quando se usa lápis diferentes, lapiseiras ou canetas. Seu uso invalida o teste. A folha de respostas tem campos retangulares e círculos. Quando for dada autorização, a cada passo, os test takers preenchem os campos retangulares com letras de forma e os campos circulares cobrindo todo o círculo, sempre com lápis grafite número 2 ou HB. Vamos ver isso adiante. Comece orientando o preenchimento do cabeçalho. Diga aos test takers: nós vamos primeiro preencher seus dados nos campos retangulares com letras de forma para ser bem legível. Você vai escrever seu nome e sobrenome, o nome do test center ou instituição de ensino e a data do teste no formato dia, mês, ano completo nos campos indicados que vamos ver a seguir. Mostre o campo 1 e diga: o campo 1 é para preenchimento do seu nome e sobrenome. A ordem é primeiro nome, nome do meio e sobrenome. Cada retângulo é uma letra. Para os espaços entre nomes, deixe um retângulo em branco, sem preenchimento. Se não houver um número suficiente de retângulos no campo 1 para seu nome ou sobrenome do meio, você pode escrever apenas as iniciais destes nomes. Escolha os nomes que você costuma usar por extenso. A decisão é sua, de acordo com a sua preferência. Por exemplo, Guilherme Antônio Lopes. Por exemplo, pode ser escrito Guilherme A. Lopes ou G. Antônio Lopes. Ou
Maria Helena Albuquerque Lima. Pode ser escrito assim: Maria Helena A. Lima ou M. Helena A. Lima, ou outra forma de sua escolha. Depende de como você normalmente se identifica. Os complementos de sobrenome, como Júnior, Filho, Neto, podem ser abreviados para JR, FO ou NT. Não ponha ponto depois de uma inicial, basta deixar um retângulo em branco entre um nome e outro. Todas as letras aparecerão maiúsculas no certificado. Abaixo de cada letra, os test takers devem preencher totalmente, sem borrar, o círculo correspondente à letra que escreveram no topo da coluna. Devem cuidar para preencher exatamente abaixo da letra escrita, sem pular colunas, ou para não preencher mais de um círculo por coluna. O círculo deve ser preenchido em sua totalidade, sem ultrapassar a borda e sem deixar falhas de preenchimento no seu interior. No campo 3, os test takers informam sua data de nascimento de forma legível no formato invertido. Primeiro pintam um círculo correspondente ao mês em que nasceram, depois escrevem o dia e, finalmente, escrevem o ano nos retângulos correspondentes. Então, da forma que fizeram com as letras do nome, na coluna abaixo de cada número correspondente ao dia e ao ano, preenchem o círculo do número correspondente. Veja o exemplo. No campo 4, pintam o círculo correspondente ao gênero, masculino ou feminino. Nos campos 5 e 6, indicam os códigos de seu país e de sua língua materna, o Country Code e o Language Code. Se o test taker for brasileiro, o Country Code é 075 e o Language Code, para português, é 461. Esses números devem ser escritos 075 nos retângulos do campo 5 e 461 nos retângulos do campo 6. Em seguida, oriente que os alunos preencham os círculos correspondentes nas colunas abaixo deles. O zero também precisa ser preenchido como os demais algarismos. Para outros países e outras línguas maternas, o aplicador deverá consultar a tabela de códigos de países e línguas fornecidas pela App Language ou disponível na plataforma YSS. No campo 7, oriente que os alunos preencham os círculos correspondentes. Se não houver uma correspondência clara, devem preencher o círculo Other. No campo 8, oriente que preencham o círculo correspondente ao tempo em que estudam inglês, incluindo o ano corrente. No campo 9, oriente que preencham o círculo correspondente aos testes TOEFL Primary que já fizeram anteriormente, sem contar o teste de hoje, incluindo os testes TOEFL Primary simulados pontuados pela ETS ou App Language. O Group Code, no campo 10, é usado para identificar a escola onde os test takers farão este teste TOEFL Primary. É um código atribuído pela App Language, que deve ser fornecido pela App Language juntamente com o material de testagem. Informe este número aos alunos. Oriente que escrevam um número no retângulo correspondente e, em seguida, preencham os círculos corretos de cada coluna abaixo desses números. No campo 11, Code Sets é usado para completar informações estatísticas do teste. Nem sempre é usado, e se for usado, haverá instruções específicas fornecidas com o material de testagem pela App Language. Se numa aplicação este campo 11 for utilizado, integral ou parcialmente, oriente os test takers para escreverem os números de acordo com as tabelas fornecidas para o Code Set 1, Code Set 2 e Code Set 3, conforme o exemplo, e em seguida preenchem os círculos correspondentes. Normalmente, o Code Set 1 pode ser usado para especificar o ano ou série escolar da escola regular. O Code Set 2
para identificar o nível de um curso de inglês, e o Code Set 3 para informações estatísticas adicionais com códigos fornecidos previamente pela App Language. Terminado o preenchimento inicial dos dados, distribua os testbooks em mãos diretamente do aplicador para cada test taker. Oriente os test takers que não abram o testbook e aguardem autorização para fazê-lo. Não é permitido passar um ou mais testbook para um test taker entregar para outro. Não é permitido dar mais de um testbook para o mesmo test taker. Os testbooks e folhas que não forem distribuídos devido à ausência ou qualquer outra razão devem ficar rigidamente sob o poder do aplicador. Devem ser guardadas fora do alcance dos test takers ou qualquer outra pessoa e no campo de visão do aplicador e assistentes. Observando que ninguém abra o testbook, siga as instruções para o test taker dizendo: sem abrir o testbook, escrevam seu nome em letras de forma e de modo bem legível. Depois de escreverem seus nomes na capa do testbook, oriente os alunos a copiar o student number carimbado na capa do testbook. Nos retângulos do campo 2 da folha de resposta, começando pelo retângulo da esquerda, conforme indicado pela seta. Em seguida, peça que preencham o círculo correspondente da coluna abaixo de cada número. Na capa do testbook, em um retângulo à esquerda, abaixo do logotipo do TOEFL Primary, está escrito Form Code, um código com letras e números que indica a versão do teste que está sendo aplicado. Embora muito improvável, pode acontecer que você receba do seu centro aplicador um CD com um código diferente do código do testbook. Se isso acontecer, chame o supervisor de aplicação ou o líder de aplicação de seu centro aplicador para trocar o CD de sua sala. Não utilize um CD com form code diferente do form code do testbook. A parte de compreensão oral, listening, do teste não pode ser conduzida com um CD com um código diferente do form code do testbook. Leia, escreva ou projete o form code do CD do teste para que os test takers confiram os códigos de seus testbooks. Oriente os test takers que copiem este código de forma legível no campo Form Code, no cabeçalho da folha de resposta. Circule pela sala e confira se todos os números e letras foram copiados corretamente. Esse código é uma palavra-chave importante para a exatidão da pontuação no teste. Com todos os dados preenchidos, o aplicador pode dar início ao teste. O teste TOEFL Primary está dividido em duas seções. A primeira é a compreensão escrita, reading, e a segunda é compreensão oral, listening. Cada sessão tem 36 questões. A duração da sessão de compreensão escrita, reading, é de 30 minutos e é cronometrada pelos aplicadores. O aplicador controla o tempo apenas da sessão de reading e, delicadamente, avisa aos test takers quando faltarem 10 e 5 minutos para terminar o prazo. A duração da sessão de compreensão oral, listening, é de aproximadamente 30 minutos e é determinada pela gravação do áudio. Esse prazo foi cientificamente estabelecido para dar tempo suficiente para as respostas se o test taker não se distrair com outros fatores. É importante orientar que os test takers só respondam as questões da sessão autorizada para aquele momento, ou seja, não devem avançar para a próxima sessão, mesmo que tenham terminado antes, nem podem voltar para a sessão anterior. Quando terminar uma sessão, os test takers fecham o testbook e aguardam orientação do aplicador.
seja para sair para o intervalo, seja para deixar a sala ao final do teste. Ressaltamos que, mesmo que terminem a sessão antes do prazo, não podem avançar para a próxima sessão para ver o que tem lá, nem para voltar à sessão anterior para revisar suas respostas. Os aplicadores podem invalidar o teste de quem insistir em não seguir essa regra. É muito importante lembrar os alunos de que as respostas devem ser anotadas diretamente na folha de resposta. Não podem ser anotadas no textbook para depois passarem a limpo. Não há tempo e pode causar erros de preenchimento. Explique que na seção de compreensão escrita, Reading, um ou mais exemplos serão lidos para o test taker se familiarizar com as questões do teste. Já na seção de compreensão oral, Listening, é o narrador na gravação que apresenta os exemplos. Cada sessão tem 36 respostas numeradas. Cada uma tem 3 círculos identificados com as letras A, B e C. As primeiras questões correspondem a exemplos e devem ser preenchidos na folha de resposta. Lembre sempre aos test takers que, ao escolher sua resposta, preencham totalmente o círculo que escolherem, diretamente na folha de respostas. O círculo deve ser totalmente preenchido, com cuidado para não borrar, pois isso pode causar dificuldade de leitura da resposta pelo computador. Lembre-os, também tenham atenção para não pular linhas na folha de respostas, que preencham as respostas nas linhas corretas e correspondentes às questões. Agora, oriente que os alunos rompam o lacre do textbook, mas não o abram ainda. Explique que vão começar a primeira sessão do teste, compreensão escrita Reading, e que devem trabalhar somente nesta sessão. E que terão um prazo de 30 minutos para terminar. A sessão 1 termina num sinal vermelho, Stop, na última página da sessão. Periodicamente, dê informação do tempo restante para o término desta primeira fase. Avise quando faltarem 10 minutos e 5 minutos para o término. Quando terminarem a sessão 1, devem guardar a folha de resposta dentro do textbook e deixá-lo fechado. Enquanto trabalham na sessão 1, circule pela sala para verificar se os test takers estão preenchendo os círculos corretamente e não estão anotando respostas no textbook. Se estão na seção correta, se não estão colando ou passando cola. Após o término da primeira sessão do teste, compreensão escrita Reading, há um intervalo de 10 minutos. Todos os test takers devem sair da sala de aplicação e deixar seu material de testagem sobre a mesa, com a folha de resposta dentro do textbook e com o textbook fechado. Os test takers devem usar esse intervalo para se esticar, ir ao banheiro ou comer algo já pronto. Não há tempo de ir à lanchonete e esperar preparar algo. E devem ser pontuais para o retorno, a fim de evitar perderem a última sessão. Aproveite para conferir até qual questão foi respondida na sessão 1. Caso o test taker não tenha respondido todas, anotar a última questão respondida na sessão 1, na contracapa do textbook. Essa anotação deve ser a lápis e discreta. Aproveite o intervalo para testar o CD e ajustar o som. Deixe o CD no início desta faixa, para que os test takers a ouçam quando começar a sessão de compreensão oral, Listening. Welcome to the listening test of TOEFL Primary. We will listen and answer questions. Let's get ready. No retorno dos test takers, repita o procedimento de sua admissão inicial na sala de aplicações.
encaminhe-os com o auxílio dos assistentes a seus lugares anteriores. Se você usa o mapa de assentos, pode marcar as presenças e, ao mesmo tempo, terá uma visualização da ocupação dos assentos durante todo o tempo. Se necessário, preencha um sinal de ausência na seção, junto ao nome de cada test taker dentro da sala, de acordo com a lista de test taker preparada pelo seu centro aplicador. Lembre-se de que só é permitida a entrada de aplicadores e assistentes e test takers na sala. Não permita a entrada de outros alunos, pais ou pessoas não autorizadas para o processo de aplicação. Proibir a entrada de equipamento e material estranho ao teste. Se os test takers trouxerem material não permitido, orientá-los para desligar todos os eletrônicos e deixá-los no armário ou área designada para isso na frente da sala, em local que você possa ver com facilidade. Oriente para que tomem seus assentos e mantenham os test books fechados. Com todos os test takers acomodados, avise que devem manter os test books fechados para ouvir as próximas instruções. Explique que vão começar a segunda e a última sessão do teste, compreensão oral, listening, e que o áudio será reproduzido sem interrupção e que ouvirão cada texto uma única vez. As instruções da sessão serão dadas aos test takers pelo narrador na gravação. O início da gravação é um teste de áudio. Se os test takers não estiveram ouvindo com clareza, ajuste o som. Depois de o som ter sido ajustado para os test takers, o áudio será reproduzido e não será interrompido. Deixe tocando o teste de compreensão oral, listening. Enquanto isso, circule pela sala para verificar se os test takers estão preenchendo os círculos corretamente nas folhas de resposta e não nos test books, se estão na seção correta, se estão na questão correta, se não estão colando ou passando cola. Durante a aplicação, assim que houver uma chance, controle o número de test books e folhas de resposta. Conte os test books e folhas de resposta em seu poder e some com o número dos test books e folhas de resposta sendo utilizadas pelos test takers. Essa soma deve bater com o número de test books e folhas de resposta declaradas pela UpLanguage no formulário relatório de aplicação do teste. O teste termina quando você ouvir a seguinte mensagem: Stop. You finished the listening test. Terminado o prazo, oriente para que parem de responder. Fechem o test book e aguardem seus lugares que a equipe de aplicação confira e recolha cada kit diretamente das mãos do test taker. Certifique-se de que a cada kit recolhido, a qualquer tempo, confira que há um test book e uma folha de resposta. Confira também o preenchimento dos dados de cada test taker, nome, student number, e a qualidade do preenchimento físico dos campos da folha de resposta. A ausência de um material, principalmente test book, e folha de resposta, implica manter todos os alunos na sala de aula até sua recuperação. Nenhum material de testagem pode sair da sala em momento algum. Com os materiais recolhidos, proceda a uma contagem para verificar se os números batem com os materiais disponibilizados para a sala. Some os kits em seu poder, que não foram distribuídos, com os kits recolhidos. Esta soma deve ser igual ao número de kits declarado pela UpLanguage no formulário relatório de aplicação do teste. Dispense os alunos e supervisione que coletem seus pertences eventualmente deixados no armário ou área destinada para materiais não permitidos na sala de aplicação. Preencha o relatório de aplicação do teste com seu nome, assinatura e data abaixo da frase. As instruções foram rigorosamente seguidas durante o teste. Se houver comentários adicionais,
use as linhas para isso e o verso da página se necessário. Se tiverem ocorrido irregularidades, preencha o relatório de irregularidades. As irregularidades e como proceder são tratadas em módulo específico. Baixe ou imprima o documento sobre as irregularidades para consulta aqui mesmo neste ambiente. Lembre-se de que você pode ver este vídeo quantas vezes quiser e pode esclarecer dúvidas com seu líder de aplicação ou com o consultor UpLanguage. Quando você tiver todas as dúvidas esclarecidas e lido todo o material sobre as irregularidades, acesse a prova de aplicador, clicando no botão vermelho. Faça sua prova agora!